meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, obra fundamental da doutrina, onde a doutrina vem se contrapor àquele livro dito sagrado pelos cristãos, mas na verdade é um livro histórico de um povo, o povo hebreu, e que traz aí a configuração da formação do mundo e da vida de uma maneira muito lúdica, né? Que serviu durante um tempo da história, mas que hoje não serve mais porque a ciência nos traz novos conhecimentos. O Espiritismo sempre aí, juntinho com a ciência, vem nos explicar. Nós estamos no capítulo 10 falando sobre a criação da vida, já que a gente falou sobre a criação do universo, dos planetas, do planeta Terra, da evolução, e falando sobre a criação da vida, a gente já falou sobre a formação dos seres vivos, primária, pelos seus elementos, depois do princípio vital, e hoje vamos falar sobre geração espontânea. Sem demora, vamos para o texto. É natural se pergunte por que não mais formam os seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros que surgiram na Terra, 111. Sobre esse ponto, não pode deixar de lançar-las a questão da geração cedilha maiúsculo e espontânea, que tanto preocupa a ciência, embora ainda esteja diversamente resolvida. Problema este: formam-se, nos tempos atuais, seres orgânicos pela simples reunião dos elementos que os constituem, sem germens, previamente produzidos pelo modo ordinário de geração, ou, por outra, sem pais nem mães. Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente, apoiando-se em observações diretas, que parecem concludentes. Pensam outros que todos os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, firmados sobre o fato, que a experiência comprova, de que os germens de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, conservam a latente vitalidade, durante longo tempo, até que as circunstâncias lhes favoreçam a eclosão. Esta maneira de entender deixa sempre em aberto a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Vamos lá, quando se fala em geração espontânea, nós estamos falando sobre a primeira formação, né, da vida na Terra, da primeira célula na Terra, que os cientistas que não se apoiam, não acreditam, por exemplo, numa inteligência suprema ou no mundo espiritual, brecam nesse obstáculo. Por quê? Tá, beleza, então teve uma geração espontânea no começo dos tempos e que os animais derivaram um dos outros, as espécies, vegetais, enfim, tudo que tem vida. Beleza. Por que hoje, e decorridos esses milhões de anos, por que hoje não existe geração espontânea? Por que hoje, do nada, num lago qualquer, não aparecem células novas, espécies novas? Tudo que é gerado diante da lei de reprodução natural, seja entre dois seres, né? No caso dos animais, por exemplo, ou das plantas que têm gametas e tudo aquilo que a gente conhece. Você parou para pensar? Mas se foi geração espontânea lá no começo que criou a vida, por que não continua existindo essa geração espontânea? Ah, é muito raro, beleza, mas assim, depois de milhões de anos não aconteceu mais nenhuma geração espontânea. Todo ser vivo que nasce, morre, né? Nasce, cresce e morre, vem de outro ser vivo, né? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Ué, então, se essa teoria que criou tudo por acaso, por que o acaso não continuou criando? Nunca mais aconteceu acaso. Esquisito, né? Sem discutir os dois sistemas, convém acentuar que o princípio da geração espontânea evidentemente só se pode aplicar aos seres das ordens mais ínfimas do reino vegetal e do reino animal, aqueles em os quais a vida começa a despontar, em um organismo extremamente simples e, de certo modo, rudimentar. Foram esses, com efeito, os primeiros que apareceram na Terra e cuja formação houve de ser espontânea. Assistiríamos assim a uma criação permanente, análoga à que se produziu nas primeiras idades do mundo. Mas, então, por que não se formam da mesma maneira os seres de complexa organização? Que esses seres não existiram sempre, é fato positivo, logo, tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem produzir-se espontaneamente, por que não se dá o mesmo com as árvores, os peixes, os cães, os cavalos? Entende? Tem uma observação muito interessante aqui, ó, nota da editora. Até meados do século XVIII,
19, os cientistas acreditavam que os seres vivos eram gerados espontaneamente do corpo de cadáveres em decomposição, que rãs, cobras e crocodilos eram gerados a partir do lodo dos rios. Essa hipótese, geração espontânea ou abiogênese, foi descartada, né? Obviamente, mas se a gente coloca isso para o começo da criação, ainda continua muito válido esse questionamento. Param aí, por enquanto, as investigações. Desaparece o fio condutor e até que ele seja encontrado, fica aberto o campo às hipóteses. Fora, pois, imprudente e prematuro apresentar meros sistemas como verdades absolutas. Então, assim, se descobriu que não havia geração de moscas e vermes dos cadáveres, geração espontânea, os vermes eram colocados por mosquitos, etc. e tal. Tá? Descobrimos tudo isso, mas não explica a primeira vida na Terra, que a ciência diz assim, que estava na condição certa de temperatura, da água, da eletricidade, ou seja lá o que for. Até hoje ninguém conseguiu gerar uma célula viva. Então, e se esse acaso aconteceu há bilhões de anos, por que não aconteceu de novo? Por que não está gerando seres diferentes? Por que não está gerando células novas que viram seres, bichos e que... Por quê? Entende que não tem explicação? É isso que está dizendo aqui agora. Se a geração espontânea é fato demonstrado, 112 por muito limitado que seja, não deixa de constituir um fato capital, um marco de natureza a indicar o caminho para novas observações. Sabe-se que os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, mas quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Vendo o carvalho sair da glande, quem pode afirmar que não exista um laço misterioso entre o pólipo e o elefante? Item 25. No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas como hipótese provável e que um dia, talvez, tome lugar entre as verdades científicas em contextos. Então, até o momento a gente não tem esta comprovação científica de onde é que saiu essa vida. Eu, Evandro, né, tenho a certeza absoluta que isso foi obra do divino, de espíritos evoluídos, como Jesus, por exemplo, né, espíritos felizes, que, nas condições certas, criaram a vida no planeta. Ou até mesmo veio de outro planeta, de outro mundo, que a vida já existia, né, mas tudo nisso tem uma organização fantástica, entende? Nós somos complexos demais, a vida é complexa demais. Não pode ser uma obra do acaso, não pode ser tentativa e erro. Tem que ter uma inteligência coordenando tudo isso. Mas aí é spoiler meu. O estudo não se trata disso, o estudo se trata de questionar como é que as coisas aconteceram, né? No próximo programa nós vamos falar sobre a escala dos seres orgânicos, né? Como é que surgiu e como é que foi sendo classificado. Como sempre, eu te espero. Até lá!